Olá, amigos do Lar da Família Cristã. Estamos aqui para dar início a mais um trabalho do Evangelho, um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, este que está aqui comigo. E é sempre muito gratificante nós divulgarmos o Evangelho, porque isso nos traz uma paz, uma tranquilidade e a certeza de que estamos no caminho certo. Não basta apenas divulgarmos o Evangelho, mas principalmente vivenciarmos este Evangelho no nosso dia a dia, a todo momento, a qualquer hora. Não é fácil, porque as tentações, as provocações são muitas. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que o mal ainda persiste. Por isso, nós temos de ter muita perseverança, muita persistência para seguir o Evangelho e praticarmos o amor, a humildade, a caridade que Jesus tanto nos ensinou. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos nos envolver com a imagem de Jesus, rogando a Ele, ao Pai Celestial, que nos ilumine, nos abençoe durante essa trajetória aqui na Terra, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que conquistamos em termos de bens espirituais e morais. Agradeçamos aos benfeitores desta casa bendita, aos diretores, aos trabalhadores do Lar da Família Cristã, que nos proporcionam este trabalho. Agradeçamos ao nosso querido guia espiritual, esse espírito que nos acompanha durante a nossa trajetória terrestre. Que possamos ter muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita alegria de viver e muita felicidade. E assim, nós damos por iniciado o nosso trabalho com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos aqui para falar um pouco sobre os ensinos de Jesus, aliados à doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos do livro Fonte Viva, o livro Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel. E o capítulo que nós vamos conhecer hoje é Guarda a Paciência. Então temos lá que Emmanuel nos traz sempre no começo do capítulo um ensinamento de Paulo de Tarso, que diz assim: por que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa é uma das epístolas de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Paulo de Tarso, a quem eu considero o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos, porque sofrer o que ele sofreu para divulgar o cristianismo, nenhum de nós sofre, graças a Deus, nos dias de hoje. Então, ele sofreu muito para poder transmitir os ensinos de Jesus. Por isso eu considero Paulo de Tarso o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos. E Emmanuel, então, começa o seu capítulo dizendo que, normalmente, nós aguardamos, queremos a resposta aos nossos anseios, aos nossos problemas, aos nossos dilemas, queremos essa resposta de forma imediata. Porque vivemos num mundo, numa correria tão grande e queremos a resposta para já, para ontem. Mas nem sempre isso acontece. Normalmente não acontece. Porque nós temos de resgatar os nossos problemas, os nossos
defeitos, aquilo que nós fizemos, temos de resgatar as nossas dificuldades e temos de aguardar o tempo necessário para a devida solução. E, normalmente, a gente quer resposta na hora, quer para já, quer imediato. Só que a gente se esquece que, por exemplo, para nascer, nós levamos o quê? 9 meses. Levamos 9 meses para nascer. Então, desde o momento em que o feto é gerado até o seu nascimento, dá-se um período de 9 meses. Ora, se nós aguardamos 9 meses para nascer, por que razão nós queremos que a solução dos nossos problemas se dê de forma imediata? Então, é falta de conhecimento, falta do quê? De paciência. Por isso que Emmanuel coloca o capítulo, guarda a paciência. Temos de ter paciência, adquirir isso aí, tá bom? Então, Emmanuel continua nos dizendo que a vitória, ela vai ser coroada de acordo com a luta que nós travamos conosco mesmo para vencermos as nossas deficiências, para vencermos as nossas dificuldades. Só que, antes de vir a vitória, nós estaremos presos ao círculo de certas obrigações. Que obrigações são essas? Obrigações de cumprir as nossas determinações, as determinações de Deus. Cumprir essas obrigações diante das nossas necessidades, diante da nossa consciência, diante da consciência cósmica. Ou seja, se eu cometi um erro, se eu prejudiquei uma pessoa, eu preciso resgatar isso aí. Eu preciso cumprir a minha obrigação de cristão, de espírita que sou, justamente para poder eu conseguir ser coroado por meio da luta. E que luta é essa? A luta contra nós mesmos, contra os nossos maus instintos, contra as nossas dificuldades, fazendo o nosso burilamento, a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, que nós tanto ouvimos falar na casa espírita. Emmanuel dá alguns exemplos aqui de dificuldades que por vezes nós podemos passar na nossa encarnação. Por exemplo, o lar convertido em forja de angústia. Muitas vezes encontramos os nossos maiores problemas dentro do próprio lar, na família. A instituição a que serves, diz Emmanuel, em que nós sofremos a intromissão da calúnia e da crueldade. Essa instituição pode ser a casa espírita que nós frequentamos, pode ser o emprego em que nós trabalhamos e assim por diante. Outro exemplo que Emmanuel nos dá, o parente a quem nós dedicamos tanto carinho, tanta abnegação, tanto amor, muitas vezes nos paga com menosprezo e com ingratidão. Então, são problemas que nos surgem, que nós temos de vencer. A rede de obstáculos que surgem durante a nossa vivência aqui na Terra. A conspiração das sombras, porque existem espíritos ainda inferiores que não querem a nossa evolução, querem todo o mal nosso. Então, nós precisamos vencer essa conspiração, vencer essas forças negativas, e nós só vamos vencer praticando o bem, o amor e a caridade, seguindo os preceitos de Jesus e acatando aos ensinamentos que encontramos na doutrina espírita. Outro exemplo que Emmanuel passa, a perseguição gratuita de algumas pessoas, a enfermidade do corpo físico, quantas doenças que nós já não passamos e estamos passando ainda, a imposição do ambiente ao qual nós estamos sujeitos. Tudo isso são alguns exemplos que Emmanuel nos passa de dificuldades que nós podemos encontrar na nossa vivência, na nossa existência, na nossa encarnação. Por isso, ele fala que nós devemos ter paciência e devemos nos satisfazer as obrigações que nós temos de cumprir. Essas obrigações para resgatar
tudo aquilo que de ruim nós fizemos nesta ou em encarnações anteriores. E ele nos alerta o seguinte: não renuncies ao trabalho renovador. Não renuncies ao trabalho renovador. Ou seja, por mais difíceis que sejam as provas, por mais difíceis que sejam os problemas que estamos enfrentando, devemos perseverar no trabalho do bem, perseverar no trabalho do amor, da caridade. Lembremos de Chico Xavier, que, mesmo doente, trabalhava em prol das pessoas, com problema na visão, às vezes a visão até sangrando, mas Emmanuel dizia: você tem o outro olho, então você pode continuar trabalhando. E quantas vezes ele não trabalhou assim, com problemas de saúde, não reclamando, mas fazendo bem às pessoas que iam em busca de uma palavra de carinho e de consolo, de uma psicografia. Então, devemos recordar a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos espíritos puros. Nos criou simples e ignorantes para que nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio, cheguemos à perfeição relativa. É esse o desejo de Deus. Mas, como muitas vezes nós seguimos por caminhos tortuosos, então a gente demora um pouco a chegar a essa perfeição relativa. Se nós seguíssemos o caminho reto, o caminho direto, certamente chegaríamos à perfeição relativa de uma forma bem mais rápida. Mas como nós praticamos o mal, nós pensamos em coisas ruins, fazemos coisas ruins, falamos coisas ruins, então isso tudo atrasa a nossa evolução. E aí a gente demora mais tempo para chegar à perfeição relativa. E Emmanuel diz que nós devemos pagar as nossas contas com as sombras para que a luz nos favoreça. Que sombras são essas? São as dificuldades, as coisas ruins que ainda estão ao nosso redor, as coisas ruins, os maus instintos que nós temos ainda em nós. Paguemos as contas com as nossas próprias sombras, para depois a luz nos iluminar. Isso é o que nos passa Emmanuel. E ele continua dizendo, fechando o capítulo, dizendo que nós vamos sim alcançar a felicidade algum dia. Algum dia nós vamos alcançar a felicidade, mas lembremos que a felicidade aqui no planeta Terra, ela não é plena, ela é efêmera, ou seja, nós vivemos momentos de felicidade. Não temos a felicidade completa aqui na Terra, porque Jesus mesmo nos disse, a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos, resquícios de felicidade. Então, algum dia vamos alcançar a felicidade plena. E onde está essa felicidade plena? Não está aqui no planeta Terra. Está em mundos mais evoluídos, os mundos celestiais ou divinos, os mundos da esfera crística, onde o mal não existe sequer em pensamento. Lá sim vamos encontrar a felicidade plena. Algum dia chegaremos a encontrar, alcançar essa felicidade, nos diz Emmanuel, e nós sabemos também pela doutrina espírita. E Emmanuel nos diz que nós devemos então liquidar com paciência as dívidas que nós contraímos com a lei. Então devemos saldar, devemos quitar com paciência as nossas dívidas que nós mesmos causamos. Então essa lei é a lei divina, a lei natural. E então toda vez que a gente erra, nós devemos então quitar, devemos saldar, devemos resgatar as nossas dívidas. Tá bom? E isso Emmanuel ressalta no final do capítulo, ele fala, devemos então liquidar com paciência. Paciência é algo que nós temos de conseguir, tá bom? Então, vejam que Emmanuel termina o seu capítulo aqui. É um capítulo bem rápido, esse livro aí, os capítulos são muito curtos, normalmente meia folha, uma folha no máximo, mas embora o conteúdo seja pequeno, mas o contexto é grande. Por isso nós fomos buscar, então, fazermos uma comparação com a obra de Kardec. Fomos buscar em Allan Kardec o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, discípulo de Pestalozzi, aquele que fez a codificação da doutrina espírita de acordo com a orientação do Espírito de Verdade. E fomos buscar então no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec
no seu capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E fomos lá buscar nesse capítulo 5, e temos lá no item 1, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E temos também nesse capítulo 5 os motivos de resignação, no seu item 12, dizendo que nós devemos ser bem-aventurados enquanto somos aflitos. Mas devemos levar tudo com resignação, tá? Por quê? Porque nós devemos bendizer o sofrimento. Porque o sofrimento e a dor são prelúdios de cura. Não quer dizer que, para chegarmos à perfeição relativa, obrigatoriamente temos de passar pelo sofrimento e pela dor. Não, não é obrigatório. Como dissemos, Deus nos criou simples e ignorantes para que nós cheguemos à perfeição relativa. Se nós seguirmos um caminho direto, um caminho reto, então vamos chegar mais rápido à perfeição relativa. Mas como nós seguimos por caminhos tortuosos, então nós vamos demorar mais tempo para chegar a essa mesma perfeição relativa, tá? Então, quando nós praticamos o mal, nós pensamos o mal, agimos de forma ruim a prejudicar as pessoas, nós temos de resgatar e vamos resgatar pelo sofrimento e também pela dor. E toda vez que nós estamos resgatando, é prelúdio de cura, cura da alma, cura do espírito. E temos também nesse capítulo 5, motivos de resignação, o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. A pessoa que não conhece a doutrina espírita pode até estranhar essa frase. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Mas nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que o sofrimento vem de acordo com as nossas atitudes, aquilo que nós praticamos de ruim. Ora, se nós estamos sofrendo é porque estamos resgatando um mal que fizemos. Se nós estamos resgatando e sofrermos bem, como nós vamos ver daqui a pouco, então nós vamos quitar a nossa dívida e vamos nos tornar espíritos melhores. Por isso devemos nos tornar felizes pelo sofrimento que estamos passando, tá? E devemos suportar pacientemente essas dores, porque aquele que suporta com paciência as dores e os sofrimentos, eles vai poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Então vejam, o sofrimento vem, a dor vem. Se nós suportarmos tudo isso com paciência, vamos poupar séculos de sofrimento na vida futura, no plano espiritual. Se nós ficarmos reclamando, resmungando, murmurando, colocando a culpa nos outros, praguejando contra Deus, contra qualquer outra pessoa, então não vamos poupar os sofrimentos no plano espiritual. Temos de ter resignação e paciência para então pouparmos séculos de sofrimento na vida futura. Ainda nesse capítulo 5, nós temos as instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Temos a mensagem do Espírito Lacordaire na cidade de Havre, 1863. E ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Mas ele explica que aflitos não são todos aqueles que sofrem, porque, a bem dizer, todas as pessoas aqui no nosso planeta sofrem. O rico sofre, o pobre sofre, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o famoso, aquele que não é famoso, o alto, o baixo, enfim, todas as pessoas de alguma forma passam por um sofrimento em algum momento da sua vida. Se fôssemos levar esse ensinamento de Jesus ao pé da letra, então toda a população da Terra seria aflita e toda a população então seria bem-aventurada. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos são aqueles que sofrem bem, que sabem sofrer sem murmurar, que passam pelas provas suportando as dores e os sofrimentos sem praguejar, sem reclamar, sem murmurar, sem colocar a culpa em ninguém. Então, bem-aventurados os aflitos,
pode assim ser traduzido: aqueles que podem provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e também a sua submissão à vontade de Deus. Esses são os aflitos bem-aventurados que Jesus fala. Tá? Então, Lacordaire termina aqui a sua mensagem na cidade de Havre, 1863. Ainda no capítulo 5, nós temos o item o mal e o remédio. Temos uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, na cidade de Paris, 1863. E Santo Agostinho nos diz que nós escolhemos as nossas provas. Enquanto estávamos lá na erraticidade, lá na espiritualidade, estávamos desencarnados, prontos para reencarnar, nós então normalmente escolhemos as nossas provas. Por quê? É colocado como que fosse num telão assim pra gente, tudo aquilo que nós fizemos no passado, em outra encarnação. Aquilo que nós deveríamos ter feito, que não fizemos, aquilo que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. Enfim, é colocado tudo ali pra gente. A gente então vê a nossa necessidade, aquilo em que pecamos, aquilo em que erramos, nos conscientizamos, nos arrependemos e nos propusemos então a pagar por esses erros, tá? Então, assim que nós aceitamos isso, então nós muitas vezes temos condições de escolher as provas que nós vamos passar. E essas escolhas vão passar pelo crivo dos espíritos superiores e também de Deus. Porque eles vão fazer uma análise para ver se nós temos condições físicas e morais de vencer essas provas que estamos escolhendo. Porque nós sabemos que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Não adianta eu querer uma prova muito difícil se eu não tenho condições de vencê-la. Então, os espíritos superiores e Deus vão analisar os nossos pedidos, as nossas escolhas e vão ver, você tem condições de vencer essas provas. Então, nós vamos apresentar essas provas durante a sua encarnação, tá bom? Normalmente, a gente escolhe as nossas próprias provas, tá? Então, nós temos aqui também Santo Agostinho nos alertando que muitas vezes nós podemos escolher a riqueza e também a glória como provação. E, para aquelas pessoas que não conhecem a doutrina, nós dizemos o seguinte, que a riqueza é uma das provas mais difíceis que nós temos a suportar aqui na Terra. Muitas vezes a pessoa pode estranhar, dizendo, poxa vida, mas se eu ficar rico eu vou resolver todos os meus problemas. Pode resolver os problemas financeiros, mas a riqueza, não que necessariamente ela vá trazer, mas ela pode trazer também a volúpia, pode trazer a corrupção, a vaidade, o orgulho, a sensualidade, prazeres mundanos. Enfim, pode fazer com que a pessoa se torne arrogante, prepotente, egoísta. Não que a riqueza em si seja ruim. Se fosse ruim, Deus não permitiria que ela existisse. Mas nós, muitas vezes, nos deixamos levar por esses sentimentos e então, por meio da riqueza, pomos a perder a nossa própria encarnação. Então, a riqueza ela existe para o nosso bem. Por exemplo, um empresário, por meio de sua empresa, ele fornece empregos para as pessoas e as pessoas vão trabalhar dignamente, vão trabalhar honradamente e com o suor do seu trabalho vão sustentar as suas famílias. Então é um bom emprego da riqueza. Esse mesmo empresário, ele também pode fazer doações para instituições de caridade. Então ele está usando bem a sua riqueza. Mas para a grande maioria das pessoas, a riqueza ela traz mais problemas do que solução. Então as pessoas se iludem. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou resolver todos os problemas da minha vida. Às vezes a gente passa aí em frente às casas lotéricas. Agora não por causa da pandemia. Então, quando você vê uma fila enorme por aí, você acha que as pessoas estão jogando, mas às vezes estão atrás de benefícios que o governo federal está pagando. Mas
antes da pandemia, era fácil saber quando a Mega Sena estava acumulada. Por quê? Porque as filas nas casas lotéricas eram enormes. E normalmente eu passava de carro e aí eu olhava na mão das pessoas, não via nenhuma com conta na mão para pagar. Certamente estavam ali para jogar na Mega Sena. E um pouco mais adiante eu via lá Mega Sena acumulada. Então as pessoas se iludem achando que o dinheiro vai resolver todos os problemas de sua vida. Pode resolver os problemas financeiros, mas pode também trazer muitos outros problemas. Não estamos falando mal da riqueza, mas dizemos que para nós, espíritos inferiores aqui da Terra, a riqueza é uma das provas mais difíceis de ser vencidas. Santo Agostinho também nos fala que muitas vezes nós pedimos para lutar contra o mal moral e físico. Pedimos forças para vencer os problemas morais e físicos. Tá? Porque vencendo, nós vamos ter uma alma, um espírito purificado pelo batismo da expiação do sofrimento. Então, Santo Agostinho termina aqui a sua mensagem na cidade de Paris, 1863. Dentro dessa temática, Guarda a Paciência, do livro Fonte Viva, de Chico e Emmanuel, nós ainda fomos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o professor Rivail, no seu capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então temos lá as instruções dos Espíritos e temos a mensagem de um Espírito amigo na cidade de Havre, 1862. E essa mensagem traz justamente o seguinte título: A Paciência. Vejam que tem tudo a ver com o tema do capítulo, Guarda a Paciência. E esse Espírito amigo diz o seguinte, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que uma bênção? Porque por meio da dor e do sofrimento é que nós vamos resgatar o mal que nós fizemos. Como nós falamos agora há pouco, o espírito, para chegar à perfeição relativa, ele não precisa necessariamente passar pela dor e pelo sofrimento. Se ele seguir o caminho reto, se seguir os preceitos de Jesus, os ensinos de Jesus e as leis divinas, ele vai evoluir normalmente. Mas o que acontece com a grande maioria de nós? Nós vamos então seguindo por caminhos tortuosos, vamos praticando erros, cometendo erros, fazendo mal, e assim nós vamos retardando a nossa evolução. E quando nós praticamos o mal, quando nós desobedecemos uma lei divina, nós temos de resgatar isso. Vamos passar então pela dor e pelo sofrimento. E quando passamos pela dor e pelo sofrimento, então o Espírito amigo aqui também nos alerta que essa dor é uma bênção que Deus nos dá para que nós possamos nos melhorar. O Espírito amigo ainda diz também: sede pacientes, ou seja, tenha paciência. A paciência também é uma caridade e nós devemos praticar a lei de caridade que Jesus nos ensinou há tanto tempo. Assim termina o Espírito amigo a sua mensagem na cidade de Havre, 1862. Dentro ainda dessa temática, Guarda a Paciência, de Chico e Emmanuel, nós então trouxemos para vocês um estudo da lei de causa e efeito e a lei de ação e reação. Vamos falar um pouquinho dessas duas leis para que a gente tenha um pouco de conhecimento, a gente conheça juntos, tá? Então, dentro das leis naturais, nós temos a chamada lei de ação e reação. A famosa lei de Newton, é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. E o que diz essa lei? Todo objeto que ele é jogado contra um outro, ele volta no sentido oposto, com a mesma direção e a mesma velocidade, tá? Então, por exemplo, se eu jogo uma bola contra a parede, ela volta no mesmo sentido, em minha direção. Então, joguei a bola na parede e ela volta na minha direção. Essa é a chamada lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Então, nas leis de Newton, o que acontece? Os objetos e corpos,
esses objetos e corpos que estão em deslocamento, eles estão sujeitos a essa lei de Newton, mas precisam ter a velocidade menor que a velocidade da luz. Então, todos os objetos e corpos que estão em deslocamento com velocidade menor que a velocidade da luz estão sujeitos à lei de Newton, tá? Já a nossa lei de causa e efeito, que a gente tanto ouve falar na casa espírita, ela foi revelada pela doutrina espírita no século XIX, tá bom? Então é por meio da doutrina espírita que nós tomamos conhecimento da lei de causa e efeito. Quem quiser maiores detalhes sobre a lei de causa e efeito, quiser estudar um pouquinho, entender melhor, então eu recomendo que vocês leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. 3 das 5 obras da codificação kardeciana. Então, são 5 livros da codificação e a lei de causa e efeito está presente em 3 deles. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Céu e o Inferno. Tá? Todos eles de Allan Kardec e com o devido acompanhamento do Espírito de Verdade. Então, essas leis, elas têm certas similaridades, ou seja, são parecidas, tá? E é comum, inclusive nas casas espíritas, nós ouvimos as pessoas dizerem: a lei de causa e efeito é a mesma coisa que a lei de ação e reação. Quantas vezes eu já não ouvi isso aí? Então, não é a mesma coisa. A lei de causa e efeito não é a mesma coisa de lei de ação e reação. Vamos ver. Então, a lei de causa e efeito, ela é um exemplo prático da lei de ação e reação. É um exemplo prático da lei de ação e reação. Então, temos aqui um exemplo, tá? Portanto, antes do exemplo, eu vou falar o seguinte, que a lei de causa e efeito, ela não é a lei de ação e reação, tá bom? Não é. Ela é um exemplo prático, como acabamos de falar. Então, existem as semelhanças. As semelhanças entre as duas é que para cada ação existe uma reação. E para cada causa existe um efeito. Tá bom? Então, essas são as semelhanças. Aí, sim, chegamos no exemplo, tá? O exemplo de lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela está presente no mundo material, aqui no planeta Terra. Está presente no mundo material. E sua ação é imediata. Então, lembra do exemplo que eu citei? Se eu jogo uma bola na parede, então a bola volta em minha direção. Volta imediatamente. Eu joguei a bola e ela volta imediatamente em minha direção. Tá? A ação é a de jogar e a reação da bola voltar. Isso acontece de forma imediata, no mesmo instante, na mesma hora. Já a lei de causa e efeito, ela está presente em ambos os mundos, ou seja, tanto no mundo material, como também no mundo espiritual, tá bom? E a ação da lei de causa e efeito nem sempre é imediata. Ela é variável. Por exemplo, se eu faço um mal para uma pessoa hoje, nem sempre eu vou resgatar ainda hoje esse mal que eu pratiquei. Às vezes eu faço um mal para uma pessoa, a pessoa nem sabe que eu estou fazendo mal para ela. Não toma conhecimento. Ela sofre, pode até sofrer a ação desse mal, mas ela não toma conhecimento que fui eu que causei isso aí. Tá? Então, eu posso resgatar isso nessa mesma encarnação, mas posso resgatar também em encarnações posteriores. Depois que eu desencarnar, então vou me arrepender, vou me conscientizar, vou escolher as provas, então eu vou resgatar aquilo que eu fiz de mal. Então, perceberam que eu pratiquei um mal hoje, mas eu vou resgatar ou nesta vivência, nessa existência, nessa encarnação, daqui a algum tempo, pode ser daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, não sei. Ou posso resgatar numa próxima encarnação. Tudo bem? Então essa também é uma diferença entre a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação, tá? Ainda falando da lei de causa e efeito, nós temos que a lei de causa e efeito, ela tem um objetivo de
trazer o bem para a criatura. Ela visa ao bem do ser humano. Portanto, ela não tem um caráter punitivo, como muitas pessoas pensam, que a lei de causa e efeito é para punir. Não é para punir, é para educar a pessoa. Ela tem, então, uma ação educadora, ou seja, se eu pratiquei um mal, então é porque eu ainda tenho instintos ruins em mim. Quando eu me conscientizo disso, eu vou pagar pelo mal que eu fiz, eu vou me conscientizar, vou me arrepender, vou pedir perdão para quem eu pratiquei mal. Então, eu estou me educando para não cometer mais esse tipo de erro. Então, a finalidade da lei de causa e efeito não é de punir, mas sim de educar o ser humano, educar o espírito. E assim, nós temos que, concluindo, que a paciência é um dom a ser alcançado por todos nós. E nós devemos aceitar os reveses da vida com resignação, com paciência e com perseverança. Nunca praguejando contra Deus, contra Jesus, contra quem quer que seja. Nunca achando ruim pelo mal que nós estamos passando, pela situação ruim que estamos passando. Porque quando nós sofremos, é porque nós causamos, em algum momento, isso aí. E pelo nosso orgulho, muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. Eu estou sofrendo porque foi o outro que fez isso aí, o outro que provocou. Não, nós somos orgulhosos. Não reconhecemos que nós mesmos é que causamos o problema e estamos então pagando pelo erro que a gente mesmo cometeu. Tá bom? E isso então, quando a gente paga, quando a gente resgata, tem que ser feito com paciência, com perseverança, com resignação, sem revolta, sem praguejar contra ninguém. E assim, nós estamos evitando o quê? A revolta, estamos evitando a ira, estamos evitando a maledicência, que é o fato de falar mal das pessoas, coisa que é muito comum. Então, aos poucos, a gente vai extirpando isso de nós, vamos tirando isso de nós, esses sentimentos, esses pensamentos, esses instintos negativos que tanto prejudicam a nossa evolução moral e espiritual. Citamos aqui a revolta, a ira, a maledicência. Temos também o ódio, a vingança, o ressentimento, a mágoa. Enfim, são sentimentos que prejudicam a nossa evolução moral e espiritual. E agindo com resignação, com paciência, com perseverança, aceitando os revés da vida, enfrentando, lutando para vencer as dificuldades, então nós vamos nos livrar também desses sentimentos negativos, tá? Então, se nós passamos por dificuldades físicas ou morais, é porque nós mesmos causamos essa situação. Então tenhamos isso em mente. Sejamos então honestos conosco mesmo, nada de colocar culpa na outra pessoa. Nós causamos a situação, tá? Então, dessa forma, a lei de causa e efeito, ela age de acordo com as nossas atitudes. Ou seja, se eu pratico o bem, eu recebo também o bem. Mas se eu pratico o mal, eu vou receber o mal de volta. Então, essa é a lei de causa e efeito que nós conhecemos. E como nos ensina Emmanuel, o mentor do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, guardemos a paciência, obtenhamos a paciência, a resignação, a perseverança, a persistência, pratiquemos o bem, pratiquemos o amor, pratiquemos a caridade que Jesus tanto nos ensinou desde aquela época. Jesus nos pediu que praticássemos o amor e a caridade, que fôssemos humildes, que ajudássemos as pessoas necessitadas. Agindo assim, nós estaremos nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores, para que algum dia alcancemos a perfeição relativa. O resultado de tudo isso é a nossa evolução moral e também espiritual. E algum dia estaremos na esfera crística, onde
Jesus, onde Jesus de Nazaré já está há muito tempo. Algum dia alcançaremos a felicidade plena. Algum dia estaremos nos mundos da esfera crística, os mundos celestiais ou divinos, onde o mal não existe sequer em pensamento, onde a felicidade ela é total, é plena, e nós vivenciamos essa felicidade a todo instante. Aqui na Terra nós temos resquícios de felicidade, momentos de felicidade. Às vezes, se eu compro um carro novo, eu fico feliz. Mas logo eu me acostumo com esse carro e aí a felicidade se esvai. Às vezes eu compro uma casa, um imóvel, eu fico feliz. Mas logo eu me acostumo com a casa, com o imóvel e essa felicidade também se vai. Às vezes eu troco de emprego. Consigo um emprego melhor, vou ganhar mais. Fico feliz. Mas logo essa felicidade também passa, porque eu vou me acostumando com aquilo e vou almejando empregos melhores ainda. Então, percebam que a felicidade aqui ela é efêmera no planeta Terra, não é constante. Ela ocorre em alguns momentos e somente nos mundos celestiais ou divinos é que nós vamos encontrar a felicidade plena. Tenhamos então a paciência no nosso íntimo, no nosso dia a dia. Vamos resgatar os nossos débitos com muita força de vontade, com alegria. Vamos inclusive agradecer pelos reveses da vida, agradecer pelas dificuldades que estamos passando, porque é por meio das dificuldades que nós vamos evoluir, nós vamos aprender. Muitas vezes por meio de uma doença é que você vai conhecer uma certa técnica, uma técnica diferente, uma técnica diferenciada que vai te ajudar. Por meio de uma doença, você vai conhecer pessoas que vão te ajudar. Você vai conhecer seus verdadeiros amigos, pessoas que não te abandonam nos momentos difíceis, pessoas que te mandam mensagens, áudios, vídeos, telefonam para você. Às vezes ficam lá 1 hora, 2 horas conversando com você, te dando forças para que você vença as suas dificuldades. Então, por meio dessas dores e dos sofrimentos, muitas vezes nós temos a ideia de quem verdadeiramente é o nosso amigo, a nossa amiga. Sabemos que esse que está aqui atrás é nosso amigo a todo instante, Jesus de Nazaré. Que Ele esteja com todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe todos vocês. Eu desejo a vocês muita alegria, muita paz, muita saúde, muita energia positiva, muito sucesso na vida. Quem quiser contato comigo, no Instagram, só digitar @AluísioRock. Aloísio com U e com S. Rock, R-O-C-K. Então, no Instagram, @Aloísio com U e com S, R-O-C-K. E no Facebook é só digitar meu nome, Aloísio Rocha. Aloísio com U e com S. No Facebook, pedindo amizade, mandem uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esse vídeo, a esta palestra. Fica mais fácil de identificar para poder a gente aceitar a amizade e vamos assim trocar figurinhas e ganharmos conhecimentos todos juntos com Jesus de Nazaré. E após a explanação que nós fizemos, nós vamos então fazer as vibrações e a prece de encerramento. Fechamos os nossos olhos, fechemos nesse instante. Vamos fazer um exercício de respiração, inspirando bem devagar, expirando bem devagar também. E assim vamos inspirando e expirando, inspirando e expirando, para termos a tranquilidade, a serenidade, para nos aproximarmos de Jesus, dos benfeitores que estão nos regendo, nos acompanhando. Vamos vibrando para que os nossos dirigentes, os políticos, possam trabalhar com honestidade, com dignidade, com honradez, fazendo valer cada voto que receberam.
e assim ajudando a sociedade a evoluir cada vez mais, deixando de lado as tentações, a corrupção, a volúpia, a desonestidade. Vibremos por todas as famílias, para que haja paz, tranquilidade nos lares, que os seus membros possam viver em comunhão, baseados no Evangelho de Jesus. E assim, a célula máter, a base da sociedade, que é a família, vai sendo preservada para o nosso bem, para a nossa evolução, de acordo com a própria orientação do Espírito de Verdade. Vibremos também por todos os dirigentes das nações, para que possam trabalhar pela paz e pela saúde em nosso planeta, que possam assinar acordos de paz, a fim de que os povos possam se respeitar mutuamente, vivendo em comunhão, deixando de lado as diferenças, mas respeitando-se mutuamente. Que esses dirigentes também possam assinar acordos, liberar recursos financeiros, tecnológicos, recursos humanos também, para que obtenhamos a cura para o Covid-19 e também para outras doenças, e dessa forma consigamos a saúde plena em nosso planeta. Vibramos por todas as pessoas que estão adoecidas, as pessoas que estão com algum problema de saúde, internadas ou não, aquelas que se encontram com algum problema muito grave, às vezes um problema de relacionamento, pode ser um relacionamento conjugal, um relacionamento interpessoal dentro da família, no trabalho, na escola. Às vezes a pessoa também está com uma dívida financeira muito grande, entra em desespero, que essas pessoas possam receber o lenitivo trazido pela equipe espiritual que nos acompanha, os remédios espirituais, os calmantes, para que nós possamos nos equilibrar, ganhar a saúde, a tranquilidade, a serenidade, para resolver todos os nossos problemas de forma coerente e assim nos pautarmos no Evangelho de Jesus. Lembramos também dos nossos irmãos e irmãs que estão presos, estão nas cadeias públicas, que todos eles nesse momento possam receber os eflúvios amoráveis de cura, de bem-estar, oriundos da equipe espiritual, que possam ter então uma noite tranquila, repousante, e possam já em espírito receberem Jesus em seus corações, para que quando amanhecer tenham melhores condições e dessa forma poderem vivenciar os ensinos de Jesus no dia a dia, aceitar Jesus, praticar o Evangelho, arrependendo-se de todos os erros que todos nós erramos, fazendo sua transformação moral, sua reforma íntima, para quando saírem da cadeia, serem pessoas totalmente diferentes, pessoas úteis à sociedade e não pratiquem mais o mal para com nossos irmãos. E assim, nós vamos vibrando por todo o nosso planeta, o planeta Terra, para que seja envolto em luzes, emanações fluídicas de paz, de alegria, de amor, de felicidade,
e tenhamos então um planeta muito bom e cada vez melhor. Agora nós vamos passar para a prece de encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado e fiquem todos na santa paz.